dia! Estamos juntos novamente para adorar o Senhor, dedicar esse dia ao nosso Deus, dizer que aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós, porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus por estarmos aqui novamente. Bom dia, Marília. Bom dia, Laurinelli. Bom dia, irmão Walter. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, né? Que Ele derrame e nos entregue a sua palavra viva, eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Que essa palavra entre no nosso interior, faça mesmo a divisão para nós, nos revele o que nós temos buscado, nos revele qual é a intenção do nosso coração. O Senhor, né, é o pão vivo que desceu dos céus, Ele é quem nos alimenta e nós estamos aqui para receber do seu alimento, da sua porção para esse dia. Bom dia, mãe, bênção, para receber da sua porção no dia de hoje, né? Eis-nos aqui, caminhando, prosseguindo, estando com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor quer nos dizer, ao que o Senhor quer nos falar. Ele tem algo a fazer nesses dias, existe um clamor no meio do seu povo, no coração de cada um de nós que tem se achegado ao Senhor, que tem ouvido a sua palavra. Bom dia, Nelma, bem-vinda. Existe um clamor nos corações, um desejo por mais do Senhor, um desejo por estar aquecido, por estar queimando como brasas vivas, né? Que sejamos essas brasas vivas, que coloquemos a lenha no altar, o fogo vem dele, é ele que lança, tem que vir dele, né? Mas que possamos colocar todos os dias a nossa lenha no altar, fazer a nossa parte, não deixar o altar sem ter a lenha. E a nossa atitude, a nossa vida de oração, a nossa escolha é que é essa lenha, né? Que o Espírito Santo seja o azeite que vai acender esse fogo e que a gente busque cada vez mais ter contato com Ele. Que a gente busque cada vez mais ter contato com o Espírito Santo de Deus, porque Ele veio para nos ensinar todas as coisas. Vamos iniciar então. Hoje nós vamos partilhar do Salmo 105 e vamos ver o que o Salmo 105 tem a nos oferecer nessa manhã. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos
um punhado de peregrinos na terra e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra a sua palavra. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Bom dia, Sônia. Bom dia, Clarice. Bom dia, Maria Luísa. Como vocês estão? Nossa amiga Clarice fez aniversário esses dias. Cidinha, bom dia. Acabamos de ler o Salmo 105 e o salmista faz um relato novamente, né? Um relato da história do povo de Israel. Ai, desculpa, gente. Tô querendo bocejar. Da história do povo de Israel, né? Novamente,
eles trazendo à memória o que Deus fez por esse povo, aonde estava o início do que o Senhor queria fazer. E o início é com uma promessa, com uma aliança que o Senhor faz a Abraão. E o salmista nos diz que o Senhor não se esquece da promessa que faz a alguém. Ele não se esquece de uma aliança que ele firma com alguém. Então o salmista nos leva novamente a passear pela história do povo de Israel. Novamente, em poucos versículos, nós vamos relembrando o que aconteceu com esse povo. Um povo que não era nada, era apenas um homem que ouviu uma voz que dizia: sai da tua terra, sai da tua parentela. Uma voz que dava a ele uma ordem, que trazia um mandamento. Deus não era tão conhecido naquele tempo, nem o próprio Abraão conhecia o Senhor. Ele vai tendo revelação de Deus ao longo da jornada. Se vocês lerem, quando ele encontra com Melquisedeque, ele nem mesmo nomeava quem era o Senhor, né? Ele não sabia, ele seguia. E aí Melquisedeque fala que era servo do Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo. E a partir daquele ponto, Abraão começa a chamar Deus de Deus Altíssimo. Então entende um nome, uma designação para Deus a partir do encontro que ele tem com Melquisedeque. E ele vai, mas ele primeiro obedeceu. Ele ouviu uma voz e obedeceu aquela voz. E seguiu, caminhou. E a partir daí ele foi recebendo novas instruções, novas orientações, conhecendo a esse Deus, até que o Senhor faz uma aliança com ele. Bom dia, dona Enides. E diz que de um homem velho, de uma mulher estéril e também idosa, faria um povo. Ele fala, né, para esse homem que ouviu a sua voz e teve a coragem de obedecer, de seguir e de abandonar a sua família, de deixar, né, a sua família, de sair da sua terra, da sua parentela, de viver algo totalmente ilógico, mas seguir, né? Ele teve a coragem de avançar e Deus faz essa promessa a ele e revela coisas importantes a Abraão. A gente, ouvindo a história, sabe que Deus fala com Abraão tudo o que iria acontecer de modo simples, mas ele diz que o povo seria incontável como as estrelas. Deus diz a Abraão que os seus descendentes ficariam presos como escravos em uma terra durante 400 anos. O Senhor deixou tudo isso registrado. Abraão ficou sabendo de tudo que iria acontecer, do que Deus estava caminhando, né? Laurinelli colocou que sim, é verdade. Precisamos sempre estar fazendo essa revisão na nossa história, sempre. E falamos sobre isso, né? Quando a gente trabalhou os salmos que diziam para bendizer a minha alma ao Senhor e não se esquecer de nenhuma das suas bênçãos, dos seus benefícios, também a gente fazer essa revisão na nossa história, a gente falar para nossos filhos, nossos descendentes, para quem nos cerca. Essa história tem que ser familiar para quem está com a gente, para quem convive com a gente. A história da nossa vida, do que Deus fez conosco, tem que ser familiar. Do início desse dia em que, assim como ele fez com Abraão, falou com Abraão, então também tem que ser conhecida de quem anda conosco. O dia em que Deus falou conosco, o dia em que Deus disse algo para a gente acreditou e seguiu. Então,
ele vai fazendo, né, esse passeio de novo pela história, e aí ele diz que de fato tudo isso aconteceu, mas que o Senhor estava com eles, que o Senhor guardou lá no Egito, fala de novo das pragas. Fiquei lembrando, fiquei pensando, não foi nem lembrando quando ele falou, né, que trouxe as moscas, os piolhos, e aqui de manhã sempre tem uma mosquinha chata. É uma só, mas incomoda. Imagine o tanto de mosca que apareceu naquele lugar, minha gente. Complicado, viu? Mesmo assim, né, o povo foi resistente, mas fazia parte do propósito de Deus para aquele momento, para aquele lugar, essa resistência. Bom, no final, depois que ele fala, já que estão lá no deserto, né, ele termina aqui, eu não sei se é porque esse salmista, essa pessoa que escreveu esse salmo, só viveu até esse momento, pode ter sido isso, a gente não tem nada aqui que explique, ou se ele quis parar aqui mesmo, ele não quis dar segmento, né? Dizer de Josué, dizer dos juízes, dos reis, pode ser que ele tenha vivido só até esse tempo. Se bem que ele fala, deu-lhes as terras das nações, tomaram posse, então está falando um pouco aqui de Josué. Mas diz que tinha um objetivo, que é para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. E aí a gente volta agora para o início do Salmo. No início do Salmo, nós vemos algumas orientações para os que creem. Eu contei, e ele inicia o Salmo com pelo menos 11 verbos. Ele diz para dar graças, proclamar o nome do Senhor, divulgar os seus feitos entre as nações, cantar, louvar, relatar, gloriar-se no santo nome do Senhor. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorrer ao Senhor, buscar sempre a sua presença, se lembrar das maravilhas que ele fez. O salmista inicia esse texto, esse poema, esse relato que ele faz, primeiro dando palavras de comando, verbos no imperativo, que a gente pode entender como ordem, como orientação. Ele inicia, né, dizendo ao povo a quem ele está se direcionando. Bom dia, Nélia, bem-vinda. A quem ele está se direcionando aqui? Primeiro, com palavras de ordem e dizendo, através desse relato, tudo o que aconteceu quando alguém ousou obedecer a Deus, quando alguém ousou colocar em prática aquilo que o Senhor tinha falado ao seu coração. E ao meditar hoje de manhã, né, e ver que eram primeiro verbos, que tudo foi iniciado com verbos aqui, eu me lembrei de que primeiro com o Senhor também estava o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ora, como alguém que é da área de letras, sou formada em letras com língua inglesa, não tem como não fazer essa comparação, né? Eu sei que o verbo é a base de uma oração, olha só, o verbo é a base de uma oração, o verbo é que faz uma oração, é que faz com que algo seja uma frase, né? O que é pronunciado seja uma frase. Então é o verbo que dá toda o recheio para a oração, mas precisa-se de um sujeito para que esse verbo seja praticado. É necessário um sujeito para que o verbo de fato entre em ação. Eu acho que vocês lembram dessa aula quando os professor de português dizia para você encontrar o sujeito da frase
né? Eu acho que vocês lembram disso. Quem é o sujeito, o predicado, devem se lembrar. Então, o sujeito é necessário que para o verbo de fato entrar em ação, que exista um sujeito praticando essa ação. E João, ele nos fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas como que o verbo se fez carne? Para que o verbo se fizesse carne, foi necessário que um sujeito aceitasse, no caso, com a licença poética, uma sujeita, né? Se colocasse à disposição do Senhor. Foi necessário que Maria aceitasse o que o anjo falou para ela, mesmo sendo ilógico. Ela precisou aceitar e colocar a sua vida à disposição para que o verbo se tornasse carne, para que o verbo pudesse habitar em nós. Alguém teve que tomar, né, se colocar nessa posição de sujeito para que pudesse praticar o verbo e ele de fato se tornasse uma ação. Então, o que veio ao meu coração nessa manhã é que também nós podemos nos colocar como sujeitos que praticam a ação, sujeitos que praticam o verbo. O verbo deseja se fazer carne, deseja novamente, ele já veio encarnado, né? Mas nós estamos aqui como corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Não é desassociado de quem ele é. Nós somos o seu corpo, parte dele aqui na terra. E é necessário que, como sujeitos, como parte dele mesmo, nós nos coloquemos e pratiquemos o verbo. O Senhor nos chama a praticar o verbo nesses dias. O Senhor nos convoca a sermos o verbo encarnado novamente aqui na terra, até que ele venha de fato e esteja o tempo todo conosco, até que possamos habitar, né, todos os dias na casa do Senhor. Nós precisamos, como Abraão fez um dia, como Maria também fez e como tantos outros fizeram, ouvir e obedecer. Apenas ouvir não coloca o verbo em prática. Ouvir é importante. Jesus mesmo falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Mas ouvir não faz o verbo ser praticado, não traz o verbo para a nossa temporalidade, para esse momento, para a nossa circunstância, não traz a realidade para a terra. E nós estamos convocados, aqueles que creem no Senhor, aqueles que ouviram a sua voz, são convocados a praticar o verbo. Nessa manhã, foi isso que veio ao meu coração. Eu achei algo profundo da parte do Senhor, algo tão simples, né, mas que está expresso na forma como as nossas línguas, a língua portuguesa e tantas outras línguas, são construídas em torno do verbo. Que o verbo, de fato, se faça carne em nós, né, através da prática, daquilo que nós temos ouvido do nosso Senhor. Que, de fato, essas orientações que foram dadas aqui sejam colocadas em prática nas nossas vidas. Nunca esqueçam de dar graças ao Senhor, de proclamar o seu nome, de divulgar os seus feitos, de anunciar. Nunca saia da sua boca o cântico, o louvor a Deus. Que continuamente você tenha coragem de relatar as suas maravilhas, seja o que está registrado na Bíblia, seja o que o Senhor fez em sua vida, na sua história.
O Senhor chama testemunhas. Ele deseja que sejamos testemunhas dele, que ele faz, que o verbo ainda entre em ação quando um sujeito é capaz de ouvir e de obedecer. Foi para isso que o Senhor levou o seu povo, né? Deu as terras de outras nações para o seu povo, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. E fazendo isso, nós estamos trazendo o reino de Deus para a terra. Nós estamos fazendo o que o Pai Nosso nos ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O Senhor aguarda ardentemente o levantamento desse povo, do povo que obedece a sua voz, que sejamos, né, essas pessoas, que comecem em nós, que ele encontre essas brasas vivas. Ontem nós assistimos um espetáculo, né, na igreja, que falava sobre os caçadores de lenha. Quem são esses caçadores de lenha? Quem é que vai ter coragem de abrir mão do seu conforto, do seu casaco em um tempo de frieza, de grande assolação, para ir caçar as lenhas que vão fazer com que o fogo do Senhor desça e nos aqueça novamente? Eis-nos aqui. E isso só é possível quando praticamos o verbo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Nos ensina, Senhor, a sermos os sujeitos dessa oração, Pai, e praticarmos o verbo no nosso dia a dia. Ó Deus, nós desejamos, sim, praticar o verbo, porque o verbo estava contigo desde o princípio. O verbo é o Senhor, o verbo é Jesus. Ah, Senhor, nós queremos, desejamos ser o povo que traz o verbo, que traz a prática, que traz a ação, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza nessa jornada. Sabemos que precisamos do Senhor. Ah, Senhor. Ó Jesus, louvamos o teu nome nessa manhã pela tua revelação, pela palavra que o Senhor traz até nós, nos libera todas as manhãs, Senhor. Deus, que a prática daquilo que o Senhor tem nos falado, que a obediência traga a realidade do alto, Senhor. Que cada um aqui experimente de Ti, à medida em que confia em agir conforme o Senhor tem dito pela Tua palavra, colocando em prática tudo aquilo que já foi dito a nós, Senhor, tudo aquilo que ficou registrado nesse livro, Pai. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, e que o verbo se faça carne através das nossas vidas, através da nossa postura, que o verbo habite entre nós, que o verbo alcance outras pessoas que ainda não o conhecem. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, praticando o verbo. Inicia a jornada. Como? Forma simples, dando graças ao Senhor, cantando louvores diante da sua presença, proclamando aquilo que Ele tem feito, não olhando para as circunstâncias das nossas vidas, mas para a realidade. E a realidade é tudo aquilo que pertence ao Rei, tudo aquilo que vem diretamente do seu trono. Olha para a realidade, muda a circunstância, trazendo a realidade para a terra, praticando o verbo. Amém. Deus nos abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.